Olá, municipalistas! Estamos aqui na abertura da 25ª Marcha Brasília em Defesa dos Municípios e pouco antes da solenidade que vai abrir oficialmente o evento, estamos aqui com a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, para comentar alguns assuntos que são de interesse dos municípios e que vão ser debatidos aqui nesses 4 dias de evento, né? A marcha começou ontem e se encerra na quinta-feira. Bem-vinda, ministra, obrigada pela sua participação. Ministra, nesse momento, um dos pontos que a gente não pode deixar de falar são as emergências climáticas, que há muitos anos já é um problema, mas que, nesse exato momento, está acentuada pela questão do Rio Grande do Sul e o que os municípios estão passando por lá. Um pedido da CNM muito forte é por mais apoio técnico para os municípios e existiu uma iniciativa do PAC para que os planos municipais de adaptação às mudanças climáticas tivessem um apoio técnico do Ministério, mas não foi suficiente para todos os municípios. Tem alguma ação que o Ministério possa tomar para ampliar esse apoio técnico? Que medidas a gente pode esperar? Bem, o Ministério do Meio Ambiente ele trabalha com a parte de formulação de política. A parte de implementação de política tem a ver com o PAC, que é coordenado pela Casa Civil, Ministério da Cidade, Ministério do Transporte, Ministério de Desenvolvimento Regional. Nós trabalhamos na parte de formulação. Infelizmente, essas políticas foram abandonadas no governo do presidente Bolsonaro, elas estão sendo retomadas, e agora, no contexto dessa grave crise climática que está acontecendo, nós estamos trabalhando em 2 níveis. Um deles é o do Plano Nacional de Enfrentamento às Consequências dos Eventos Climáticos Extremos, olhando para os 1.942 municípios que mais são vulneráveis, para ter uma ação de preparação e de adaptação a esses municípios. É uma política de médio e longo prazo, mas temos as políticas que são feitas pelo Ministério da Cidade, o Ministério do Desenvolvimento Regional, que trabalham nas situações de emergências. O outro trilho que nós estamos trabalhando tem a ver com os esforços que já vêm sendo feitos pela Casa Civil, porque nós temos, dentro do PAC, investimentos para a encosta, para a drenagem e também do Minha Casa Minha Vida, priorizando as áreas que são vulneráveis. Uma outra frente que o Ministério trabalha é em relação ao respeito à legislação. Em 2021, foi aprovada uma lei no Congresso Nacional que dava às prefeituras o direito de reduzir a reserva legal, avançando com construções até a margem de rios, de córregos, de lagos e encostas. Isso, aparentemente, parecia um ganho, mas é, na verdade, um grande prejuízo. Porque a legislação ambiental, quando ela diz que você tem que ter a reserva legal, uma distância em relação às encostas, em relação aos igarapés, rios e lagos, é porque isso representa um duplo perigo. O perigo do assoreamento do rio, em que ele fica com muita matéria orgânica ou com muito sedimento e ele transborda muito facilmente. E o perigo de que, ao transbordar, se as casas não têm o devido recuo, são os primeiros a pagar um dos maiores preços. Então, a partir de agora, eu digo que tem uma pedagogia, que eu chamo de pedagogia da dor, a pedagogia do luto. E a gente tem que se dar as mãos para que governo federal, prefeituras, Congresso, a comunidade científica, todos nós possamos fazer o enfrentamento continuado do problema da mudança climática. Nós já estamos vivendo sobre os efeitos de uma grave mudança do clima, com eventos climáticos extremos, de seca, de chuvas, de ondas de calor, de esquentamento dos oceanos. Ministra, outro tema muito importante para os municípios é a questão dos resíduos sólidos, né? Existe a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a implementação fica sob a responsabilidade do MMA de fiscalizar essa implementação, e há pelo menos 10 anos não existe um programa de apoio aos municípios para o fechamento desses lixões. Existe alguma perspectiva de algo dentro do seu ministério sobre isso? E se a Lei de Incentivo à Reciclagem também vai abordar esse tema? Nós retomamos a política de enfrentamento à questão, sobretudo, do encerramento dos lixões. O prazo para encerramento dos lixões é agora em agosto. Infelizmente, durante esses anos todos, também foi uma política que foi abandonada e nós estamos retomando, inclusive, com um programa priorizando os lixões nos municípios mais vulneráveis. Além disso,
a política e a lei da reciclagem, né, favorecendo os catadores, favorecendo as cooperativas, para que a gente possa ter um trabalho conjunto, tanto entre cooperativa, recicladores independentes e empresas que trabalham na indústria da reciclagem. Nós temos a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, nós temos compromissos em relação a essa agenda, mas, infelizmente, como as políticas que vinham avançando sofreram um período de descontinuidade, isso tem um prejuízo muito grande para a saúde pública, para o meio ambiente. Elas estão sendo retomadas não só pelo Ministério do Meio Ambiente, mas também Ministério da Cidade, Ministério de Indústria e Comércio. Conseguimos, inclusive, aprovar uma medida taxando de uma forma mais severa a importação de materiais recicláveis, porque no governo anterior houve uma liberação para que viessem materiais recicláveis de outros países. Só que era como se estivéssemos importando lixo. Em vez da gente processar os nossos resíduos, nós estávamos importando os resíduos de outros países. E o vice-presidente Alckmin aumentou a taxação desses importados exatamente para favorecer os recicladores brasileiros e também a indústria da reciclagem brasileira. Tá certo. Obrigada, ministra. Você acompanha a transmissão ao vivo da abertura oficial da marcha no nosso canal, @TV Portal CNN.